E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Dione Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Voltando ao canal, né, como prometido para vocês, eu queria abordar muitas questões relacionadas aos estados intersexo, né? E hoje eu tô vindo com mais um estado intersexo para falar com vocês, e é um que é algo bem comum, e só que tem muitos mitos, e é muito pouco discutido, na verdade, né? Ele é muito comum, mas é pouco discutido porque tem vários preconceitos relacionados, ainda mais por causa das suas questões fenotípicas, né? Hoje eu vou falar sobre a síndrome de Turner, ok? A síndrome de Turner é a presença de apenas um cromossomo X em indivíduos que são fenotipicamente do sexo feminino. O que é isso, Johnny? Mas a gente fica discutindo aqui no canal essa questão do sexo, quando a gente tá falando de estados intersexuais, a gente tá partindo do pressuposto que são pessoas intersexos. Sim, pelo fato de ser 45X, é um cariótipo de uma pessoa intersexo, né? Não é um sexo típico, né? Não vamos nos iludir, tá? Só que o sexo fenotípico, ou seja, o sexo anatômico é feminino, né? Essas pessoas com cariótipo intersexo nascem com a genital externa feminina, né? Vulva, vagina, e interna também. Porque como já tem essa questão, né, de um cromossomo apenas, acaba tendo toda a questão da absorção dos dutos de Wolff, o de Muller desenvolve, não complexamente como acontece num cariótipo 46XX, mas ele desenvolve, ok? Assim, a primeira vez que ele foi descrito na literatura foi em 1938, tá? E geralmente era associado a baixa estatura na época, ok? E tinha uma tríade para ser associado a essa síndrome, que foi um médico, né, que estudou, né, o sobrenome Turner, por isso que síndrome de Turner, né, no caso. E daí qual que era essa tríade? Era ter infantilismo sexual, ou seja, a genital ela era tipicamente feminina, só que infantil, né, não tinha o desenvolvimento de uma genital externa de adulto, ok? O pescoço alado, né, aqui emenda, formando como se fosse algo alado, assim, tá? E o cúbito valgo, né, nas pernas, ok? Então era associado a isso, tá? E assim, nessa época não tinha exame de cromossomo, de cromatina sexual, para saber se como que seria esses casos. Você sabia pelo fenótipo, ok? Apenas em 1950, quando se começou a fazer os primeiros testes genéticos, que nessa época era só se tinha presença ou não do corpúsculo de Barr, que é quando tem um pontinho preto na célula, que significa que tem um X a mais, tá? Naquela célula, que percebeu que essas células não tinham esse corpúsculo de Barr, tá? E em 59, quando começou a se fazer os primeiros cariótipos, né, algo bem rústico, bem instrumental, que se percebeu que essas pessoas tinham o cromossomo, né, era o cariótipo 45X, só que com uma variação enorme. A gente tem os casos clássicos, né, de 45X, temos casos mosaicos, que geralmente é 45X, né, com ou 46XX, ou 45X com 46XY, só que eles têm que fazer um diagnóstico diferencial de digenesia gonadal mista, e quem me acompanha aqui, né, eu vou deixar aqui o vídeo de digenesia gonadal mista para saber a diferença, que tem uma diferença para fazer essa questão, essa diferença que é bem fenotípica no caso, tá? Você já percebe grande diferença. Também tem casos de isocromossomos, cromossomos em anel, translocações, tá? Que daí a pessoa ela vai tendo graus mais leves desse estado intersexo, ok?
Como tem várias variantes, bem isso mesmo, tem uma variedade enorme, o que acaba marcando é a baixa estatura, tá? Nesses casos. Porém, uma coisa interessante de se pensar que é um estado intersexo comum até, tem outros mais comuns, mas esse é bem comum, é 1 para cada 2.000 nascimentos, esse especificamente. Só que assim, esses são os que nascem, porque ele é muito comum de se formar. Só que 99% dos casos sofre o aborto espontâneo. Então 99% dos casos de fetos que são 45X, ou às vezes variantes, mas principalmente o 45X, eles sofrem um aborto espontâneo. O 1% que nasce, que é esse 1 em 2.000 nascimentos que você vai apresentar e vai crescer, vai ter um desenvolvimento dentro do esperado, consegue ter um desenvolvimento dentro do esperado, tá? A gente sabe que 75% dos casos desse X vem da mãe e a ausência do X, nos casos clássicos, é do pai, então tá ali na questão da espermatogênese, tá? Apenas 25% dos casos o pai manda o X e a mãe tem um óvulo que não tem a presença desse X, tá? Os aspectos clínicos de forma geral, além desses que eu falei que são a tríade, que eu acabei de citar, a tríade, né, a baixa estatura é comum em 95% dos casos, então é daquela que eu acabei falando, é a mais comum. E você nota que, assim, pegando a estatura do pai e da mãe, tem uma conta da genética que você faz para saber a variação que pode estar ocorrendo dessa estatura, né, desse bebê que vai nascer, quando chegar na puberdade, crescer e tudo mais. Geralmente essas eu vou falar meninas porque a maior parte delas tem identidade de gênero feminina, então não vão ter identidade de gênero masculina, então vão se identificar como meninas, tendo esse cariótipo mesmo assim, e vão ter esse desenvolvimento, ok? 20%, 20 centímetros a menos que a estatura esperada. Isso se não fizer tratamento de hormônio com hormônio do crescimento, né? Isso é muito relacionado à expressão de um gene chamado SHOX, que é um gene que ele é ligado à expressão do crescimento. Eu vou falar um pouco melhor dele em outros vídeos, né, mais pra frente, de Klinefelter, né, super macho, super fêmea. Eles vão falar que ele é super, nesses casos ele é super estimulado. Aqui ele é hipoestimulado, né, até porque ele tem uma presença nos cromossomos sexuais, né, e a gente só tem um cromossomo sexual aqui no caso, tá? E assim, na fase embrionária já tem uma questão da falta desse gene do desenvolvimento dos brotos embrionários dos membros. Cotovelo, punho, né, úmero, tíbia, joelhos, né? O primeiro e segundo arcos braquiais tem esse desenvolvimento, então isso já é afetado desde da fase intrauteriana, né? E daí depois ainda ele fica com essa dificuldade na fase do crescimento, ainda com a falta de estrogênio, né, de hormônios sexuais e a falta do próprio GH, potencializa isso, tá? Essa haloinsuficiência causada, né, pela ausência de cromossomo e de vários genes aí, contribui para essa deficiência no crescimento e até para esses aspectos corporais, como decúbito em valgo, tá? Pescoço curto, o peito escavado, né? Que é bem... pra aqui não dá pra fazer com vocês, mas ele é bem pra dentro, assim, ok? O tórax em escudo, que é aquele tórax bem grandão, chatado, assim, sabe? Se vocês colocarem umas imagens aí no Google, vocês vão ver um quadro mais específico fenotípico, sem tratamento hormonal e sem hormônio do crescimento, no caso, né? Tem luxação congênita, que é menos comum, mas pode ter, né? O encurtamento do quarto e quinto metacarpo e metatarso, né? Dos dedos da mão e do pé, tá? Implantação baixa das orelhas, um pouco mais baixa, tá? Aqui atrás do cabelo forma um tridente aqui atrás de implantação do cabelo, quando você puxa o cabelo. São umas características assim de clínicas que você observa na clínica no atendimento, mas assim, não são gritantes. As gritantes são aquelas que eu falei no início. Ok, só para saber que tem algumas coisas que diferencia por ter um cariótipo diferente, que faz parte dessa diversidade,
tá? Que não vão acarretar uns problemas sérios, assim, né? Mas, como alguns estados intersexos têm algumas doenças associadas, tá? Nem todos estão, ou dessas pessoas que têm a síndrome de Turner, tem várias que vão ter e tem várias que não vão ter. Só vão ter essas características fenotípicas. Algumas podem ser atenuadas com tratamentos, que eu vou falar mais pra frente, e outras não, tá? No caso, o que pode ter de conjunto, né, com a característica física, né, que daí a gente vai chamar da anomalia mesmo, tá? Que não é o próprio estado clínico, mas sim o que pode estar associado, que é cardiopatias e doenças cardiovasculares, tá? Principalmente na formação da aorta nessas meninas, tá? Que atinge de 25 a 50% dos casos. Nesse caso tem que ser acompanhado, tá? Para ver se vai precisar de uma cirurgia ou para não ter um problema mais sério mais para frente, tá? E uma má formação na válvula bicúspide, tá? Mas varia, isso é uma variedade muito grande, como eu falei para vocês, de 23 a 50%. Alguns problemas renais, né, que varia de 24 a 42% dos casos. E isso leva, por exemplo, rim em ferradura, rim pélvico mais baixo, agenesia renal ou de um dos rins ou dos dois, né? E o rim multicístico, né? Quando tem vários cistos no rim, tá? São algumas características que podem estar associadas ao quadro de Turner, mas assim, não em todos os Turners, em alguns casos, ok? Por isso que se você tem o diagnóstico de Turner, você precisa fazer um acompanhamento multiprofissional, tá? Pra ver se você vai apresentar isso. Se você não vai apresentar, ó, vida que segue, tudo bem, vai lá ver, vai aproveitar a sua vida, né? E em alguns casos, pode apresentar deficiência auditiva, tá? Em alguns casos. E quando apresenta deficiência auditiva, desses casos, ela pode ser condutiva, na condução do nervo auditivo, né? Neurosensorial ou mista das duas. A maior parte, que é 36% desses casos que apresentam, é condutiva, tá? Ela aparece na adolescência. 14% dos casos é neurosensorial. 23% dos casos ela é mista, tá? E assim, essa parte de doenças que podem estar associadas, né? Essas aí são as mais graves, né? Que tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Você tem uma filha, vou falar filha, já falei, filha pela questão da maioria, grande maioria, ter genital feminina e se identificar com sexo feminino. Pode acontecer de uma pessoa com síndrome de Turner ter identidade de gênero masculina e pleitear o tratamento masculino, tanto de gênero, de tratamento, de se vestir, como de hormônio? Pode. E aqui a gente luta o quê? Pela autonomia dos corpos intersexos. Então, se essa quer, tem que ser feito de acordo, né? Você já nasceu entre os sexos, cromossomicamente. Por que não? Né? É um direito seu, é um direito humano e sexual. Só que a maioria não vai para esse lado, não vai para se identificar com o sexo feminino, tá? Mas a pessoa tem que estar ciente do que acontece, do que se passa com ela. Isso tem que estar ciente. Todo paciente deve saber do que se passa consigo e quais são os tratamentos possíveis. Não pode ser condicionado a um tratamento, tem que ter o acesso a tudo, tá? Doenças autoimunes podem ser comuns nesse caso. E a mais comum das doenças autoimunes que tem tratamento é o tiroidismo de Hashimoto, tá? A doença da tireoide, tá? Ela é comum no sentido de ser 30% dos casos, tá? Teve casos ali que eu falei de outras doenças que elas têm uma variação muito grande, né, de porcentagem e são mais graves, elas têm que ser acompanhadas. Essa, com tratamento hormonal, beleza, vai ter uma vida tranquila, tá? Só que ela tem uma porcentagem grande e já estipulada, que é em torno de 30%, ok? Dos casos. E o que é incrível que pareça, que se você fazer também um recorte das pessoas que têm tiroidismo de Hashimoto, em torno de 30% das mulheres, no caso, o recorte das mulheres, né? 30% delas também vão ter a síndrome de Turner, porque é algo muito comum dentro da síndrome de Turner, tá? Tem que ficar atento com a questão da obesidade, porque tem uma predisposição à obesidade,
tá? Tem uma predisposição a diabetes, tanto tipo 1 desenvolveu geneticamente, ou tipo 2, né, que é o que você desenvolve durante a vida, tá? Osteoporose pode ter, por quê? Como tem a questão da falência das gônadas, você pode apresentar esse quadro pela falta de hormônios, então tem que ficar atento à questão da terapia hormonal, tá? Eu tô falando aqui, gente, dê umas olhadas, porque eu sempre, vocês sabem, no canal eu trago aqui todos os dados para não me perder e para passar a informação adequada para vocês, vocês sabem disso, tá? Um dado importante, eu até risquei enorme, assim, né? Que o pessoal fica falando, nossa, Johnny, mas tem essas doenças autoimunes, não tem nenhuma vantagem evolutiva, genética. Uma coisa que eu acho vantagem é a questão do câncer de mama especificamente, né? As mulheres com Tanner, elas têm 30% menos de chances de ter câncer de mama, né? Pelo fato de ter um X a menos e fazer reposição hormonal, e precisar de fazer uma reposição hormonal, né? A gente tem vários estudos assim, que uns apontam que a reposição hormonal é benéfica para proteção, outros que não. Só que no caso de Tanner, como você só para ter hormônio, você precisa repor nos casos, ainda mais os casos clássicos, né? Que são todos os cromossomos, são 45X. A incidência de câncer de mama é muito menor, tá? Que na população feminina, de forma geral. Tá? Mas tem essa questão ligada à digenesia gonadal, né? Geralmente as gonadas são digenésicas, ou elas são... tem várias nódulos e tudo mais, porque ela é mal formada e não tem células germinativas, né? Isso é muito comum, né? De infertilidade é muito comum. E vou falar a porcentagem mais pra frente. Senão eu falo tudo. O vídeo tá ficando longo, mas é um assunto que a gente tem que não tem como abordar assim. Eu vou falar rapidinho, porque é uma coisa que tem que ser bem falada, tá? Os níveis de FSH e LH, que são os hormônios da hipófise, que estimulam as gônadas, são muito altos. Por causa que, como essas gônadas são falhas, esses hormônios ficam altos porque eles tentam estimular essa gônada para funcionar. Só que, como ela não está funcionando, eles ficam cada vez mais altos. Então, você encontra esse hiperfuncionamento da hipófise, tá? De 20 a 40% dessas meninas, elas chegam a apresentar desenvolvimento mamário, né? Na adolescência. Começa a desenvolver e para. Por quê? Como tem esse desenvolvimento dessas gônadas, no caso dos ovários, ou de genésico, ou um em fita e o outro de genésico e tal, ela tem uma tendência à falência, mesmo a que é o ovário mesmo. Então, às vezes, ela entra na fase da puberdade e para. Então, tem um certo desenvolvimento mamário e para, tá? Então, aí que elas chegam no consultório, né? Ou com um desenvolvimento que parou, ou que começou a menstruar, teve a menarca, mas depois tem a menorreia secundária. Então, daí você acaba descobrindo. Tem os outros fatores de altura e tudo mais, que eu já falei, daí vai associando, e com o exame de cariótipo tem a confirmação, tá bom? De 10 a 20% conseguem passar por toda a puberdade, tá? Ou seja, tem um desenvolvimento espontâneo e a menstruação passa pela puberdade toda. Se mantém durante uma época, mas isso vai regredindo, ou seja, entram na menopausa muito mais cedo. Então você tem que entrar com uma terapia de reposição hormonal nesses casos, porque tem uma falência da gônada. E você lembra que nessa maior parte dos casos, no caso 94% dos casos, não há célula germinativa, então não há ovulação. Há menstruação pela questão da produção de progesterona e estrogênio, que faz a descamação do endométrio, né, e produção e tal, mas não há célula germinativa nesses 94% dos casos, tá? A média, tá fazendo a média, porque vocês vão ver que a fertilidade espontânea varia de 4 a 7%, então essa é uma média, tá? O que é fertilidade espontânea? Ela fica grávida tendo relações comum, sabe? Sem precisar de intervenção in vitro, de doação de óvulos, ok? Só que assim, mesmo nesses casos, acontece muito aborto espontâneo, que chega de 30 a 45% dos casos, esse aborto espontâneo, então é muito comum, tá? E o tratamento? O tratamento para as pessoas com Tanner, né? Inclui o quê? A promoção do crescimento com GH,
Ou seja, na fase da puberdade, descoberta isso, foi descoberta na infância, você vai conversar com essa família, você vai explicar o caso, explicar todos os detalhes, falar desse cariótipo, falar que ela precisa participar desse tratamento, saber o que está acontecendo com ela, o pai participar, tudo que a gente já vem conversando nesse canal, tá? Só que ele tem que entrar primeiro com o hormônio do crescimento para essa menina, que na maior parte dos casos vai ser uma menina e se tornar uma mulher, tenha pelo menos um crescimento adequado, né? Dentro da média local, dentro da família, né? Para que não passe por situações constrangedoras. Ela tem que ter esse acesso. Se ela quiser tratar, se não quiser, mas assim, tem que ter esse acesso, essa informação, ok? Depois que você vai entrar com os hormônios esteroides, que é o estrogênio e a progesterona, porque lembrando que essa pessoa tem útero. No caso, tem útero, então você não entra só com o estrogênio, entra com a progesterona, porque precisa descamar esse útero mesmo, se não vai ter presença de feto aí, porque se tratar só com o estrogênio tem risco de dar problema nesse útero, tá? E esse caso, tô falando dos casos clássicos, né, que não entrou na puberdade, não teve. Nos casos que teve, assim que parou, teve a menorreia secundária, já tem que entrar com um tratamento hormonal, porque vai ter que fazer reposição, tá bom? É isso assim, a questão hormonal é essa, né, feita ali na fase pré-puberal, com GH, depois se cresceu certo tanto esperado que entra com o estrogênio, porque o estrogênio, como a testosterona, fecha epífise, que são as terminações, né, o fechamento da epífise, dos dedos aqui, do crescimento. Se tomar junto, não vai crescer, então tem que ter essa ciência, por isso que tem que ter um atendimento complexo e multiprofissional e tudo mais, né? Se caso tiver doença associada, as que eu citei aqui, se for doenças congênitas como cardiopatias, renais e doenças autoimunes, acompanhar, para que essa pessoa tenha qualidade de vida e viva bem durante essa vida, porque tem que tratar, né? Cardiopatias, doenças renais são graves, podem levar a óbito. Doenças autoimunes, dependendo, não leva a óbito, mas deixa a qualidade de vida da pessoa lá embaixo, tá? As patologias adquiridas que podem vir, tem que ser com a questão da rotina, né? Organizar sua rotina, alimentação, ter hábitos de vida saudáveis, né? Por causa do diabetes que pode adquirir, obesidade, a própria hipertensão. Então a questão é de hábitos, por isso que tem que ter uma equipe multiprofissional, nutricionista, terapeuta ocupacional, né? Uma equipe toda para organizar essa rotina dessa pessoa, ok? A gravidez, como eu falei, apenas arredondando, né? Daquela porcentagem que eu coloquei de 4 a 7, vamos arredondar para 6% consegue a fertilidade espontânea, só que chega muitas, né, até quase 45%, de 30% a 45% tem muito aborto, mas as que não acontecem consegue levar até o final, mas muitas vezes com terapia hormonal para manter, tá? Os outros 94% é infértil, então não vai ter nem óvulo, nem célula germinativa para usar, porém tem um útero. Então você pode pegar um óvulo, né, de uma doadora, fazer uma inseminação in vitro, colocar nesse útero, daí essa mãe vai poder gerar essa criança, ok? De síndrome de Turner, tipo, do baita do resumão, e eu quis fazer um resumão, mas contextualizando, falando de tudo, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, porque vocês estão querendo saber mesmo dos assuntos que tem a ver com os estados intersexuais da nossa espécie, tá? Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha, me ajude a esse canal crescer, porque a questão aqui é informação, é ciência, tá? E principalmente direitos humanos e sexuais das pessoas intersexo, ok? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, tchau!